Atendendo a pedidos aí então, a gente trouxe o Juninho de novo aqui no Girou para falar sobre a ida dele para os Estados Unidos, né, Juninho? Beleza? Tudo bem? Graças a Deus, estamos aí mais uma vez. Tenho certeza que não vai demorar muito não, logo já estou indo. Falta mais um mês e pouquinho para gente poder embarcar a viagem. Juninho, como todo mundo sabe, tá indo lá pro Estados Unidos, né, Juninho? E tá preparado para falar inglês lá já, Juninho? Está bem preparado. Como que você vai falar aí um bom dia, uma boa tarde, boa noite? Boa noite a todos, boa noite com a educação. Ele fala com respeito para servir o supervisor e a par da BBR, representando os melhores competidores dos Estados Unidos, como o senhor Adriano Moraes, o campeão do mundo. Chegando com seu nome, para representar a BBR, representar o campeão brasileiro. Juninho, agora você pega e manda um abraço para Pilar do Sul em inglês então. Boa tarde, chegar onde chegar. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Juninho.